Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que pode parecer meio árido, mas acreditem em mim, é mais interessante do que parece. A gente vai falar sobre disputas de patentes. Imagine, sei lá, você teve uma ideia genial, uma ideia de ouro, criou, sei lá, uma máquina de café que já coloca o açúcar na medida certa. Nossa, ia adorar uma dessa. Né? Todo mundo ia adorar. É. Aí você corre, registra a patente e de repente, puf, alguém começa a vender a mesma máquina com a sua ideia. E agora? O que você faz? É aí que a porca torce o rabo, né? Muita gente pensa que patente te dá o direito de sair por aí produzindo, vendendo a invenção. Mas, na verdade, a patente te dá é o direito de impedir os outros de fazerem isso. Ah, tá. É tipo um escudo protetor contra imitações. É isso aí. É como se fosse um superpoder de nome copy. É. Só que e tem só que importante aqui, é você quem precisa segurar esse escudo. Ninguém vai ficar policiando o mercado para te defender. Você precisa ficar de olho nos seus concorrentes, nas novas patentes que estão pipocando por aí, nas tendências do mercado. É um jogo de gato e rato, sabe? Inteligência. Poxa, então quer dizer que registrar a patente é só o primeiro passo, tipo, só o começo da história. Sim, com certeza. E esse primeiro passo, ele precisa ser muito bem dado, sabe? Com atenção. Porque a forma como você descreve a sua invenção na patente, as chamadas reivindicações, tudo isso precisa ser muito bem escrito, com cada palavra cuidadosamente escolhida. É como se você estivesse construindo o alicerce de uma casa. Se a base não for sólida, a estrutura inteira fica fragilizada. Nossa, que analogia perfeita. Uhum. Mas e como saber se a minha patente está bem escrita? Tipo, se as reivindicações estão claras, abrangentes o suficiente para me proteger de verdade. Aí é que entra a expertise de um profissional da área, né? Um agente de propriedade intelectual especializado em patentes. Ele vai te ajudar a traduzir a sua ideia para a linguagem das patentes, evitando brechas que os concorrentes possam explorar. Para você ter uma ideia, uma simples troca de palavras pode fazer toda a diferença. Imagina, por exemplo, que na sua patente da máquina de café, você usou o termo mola para descrever um componente. Mola. Pra ser bem específico. É, mas e se um concorrente usar um tubo de borracha que funcione da mesma forma que a mola, ele pode argumentar, olha só, que não está infringindo a sua patente só porque a descrição não era específica o suficiente. Caramba. Como se a gente estivesse jogando xadrez, né? Cada palavra uma peça importante na estratégia. É isso aí. E, nesse jogo, conhecer as regras é fundamental. Entender o escopo da sua proteção, ou seja, em quais países a sua patente é válida, isso é essencial. Uma patente registrada no Brasil, por exemplo, não te protege automaticamente na China. Ah, entendi. E se, mesmo com todos esses cuidados, alguém copiar minha invenção? Digamos que eu registrei a patente direitinho, fiz tudo certinho, mas mesmo assim alguém resolveu copiar minha ideia. O que eu posso fazer? Quais são as minhas opções? Bem, você tem basicamente dois caminhos. A via judicial, né? Que é aquela coisa, vamos resolver isso no tribunal. E a resolução alternativa de conflitos, que é como se fosse uma conversa mais civilizada, sabe? Para tentar chegar a um acordo. Entendi. E qual desses caminhos é o melhor? Tipo, qual que você recomendaria? Olha, depende muito da situação, sabe? A via judicial, ela pode te dar uma decisão favorável, com força de lei, mas é um processo que pode ser longo, caro, desgastante. E imagina, anos de idas ou vindas ao tribunal, pilhas de documentos, custos com advogados. Nossa, é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Parece um pesadelo. E essa tal de resolução alternativa, como é que funciona? Existem várias ferramentas, né? A arbitragem, a mediação. Na arbitragem, um terceiro neutro, que é escolhido pelas partes, ele analisa o caso e dá o veredito, né? Toma uma decisão. E essa decisão, ela é vinculativa, ou seja, todos precisam respeitar. Certo. Já na mediação, o terceiro neutro, ele atua como facilitador. Ele ajuda as partes a chegarem a um acordo. É como se fosse um mediador de paz, sabe? Para evitar que a disputa vire uma guerra. Interessante. Parece que essa segunda opção é menos estressante, né? Menos desgastante. E sim, com certeza. A resolução alternativa, ela costuma ser mais rápida, mais barata e mais confidencial do que a via judicial. Entendi. E o UPI, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela entra em cena em qual momento? Eles só cuidam de disputas internacionais. Olha, a OMPI é como se fosse um guarda-chuva gigante, sabe? Que abriga várias iniciativas relacionadas à propriedade intelectual. Ela oferece ferramentas, serviços para auxiliar os países na criação de sistemas de proteção mais eficientes. E também atua na resolução de disputas internacionais, claro. Ah, entendi. Então, tipo um super-herói da propriedade intelectual. É isso aí. E o Brasil, ele tem um papel cada vez mais importante nesse cenário, né? A gente tem um potencial de inovação enorme e cada vez mais empresas brasileiras estão buscando proteger suas invenções no exterior. Que legal. É bom saber que o Brasil está se destacando no mundo da inovação. Mas me fala uma coisa, essa tal de resolução alternativa, ela funciona para qualquer tipo de disputa de patente?
Ou tem algum tipo de caso que ela não é indicada? Olha, nem sempre, sabe? A escolha do método mais adequado, ela depende de vários fatores, né? A complexidade da disputa, o valor envolvido, a relação entre as partes. É como escolher a ferramenta certa para cada trabalho, sabe? Faz sentido. Então, o ideal é procurar a ajuda de um especialista para entender qual é o melhor caminho a seguir, né? Com certeza. Um profissional da área vai te ajudar a analisar o caso, pesar os prós e os contras de cada opção e traçar a melhor estratégia. É isso aí. E por falar em estratégia, vamos mergulhar mais fundo nesse assunto, na segunda parte do nosso Deep Dive. Fiquem ligados. Voltando à nossa conversa sobre estratégias, você já parou para pensar como proteger sua invenção nesse mundo globalizado? É um desafio e tanto, né? Imagine, por exemplo, que sua máquina de café, a Coffee Genius, faz o maior sucesso aqui no Brasil. Aí, de repente, você descobre que uma empresa lá na Alemanha está vendendo uma máquina, sei lá, a Café Klug, que é praticamente idêntica à sua. E agora? Essa é a hora de colocar o escudo da patente em ação, né? Mas e se a patente só vale no Brasil? Pois é, proteger sua invenção internacionalmente exige estratégia, planejamento. É como se cada país fosse um território com suas próprias regras, seus próprios desafios. Registrar sua patente em cada país do mundo seria o ideal, claro. Mas, na prática, isso pode ser inviável, especialmente para pequenas e médias empresas. Realmente. Registrar a patente em tudo quanto é canto do mundo deve dar um trabalhão. Deve custar os olhos da cara, né? Com certeza. Por isso, que em vez de tentar proteger a invenção em todos os lugares ao mesmo tempo, o mais estratégico é focar nos mercados mais importantes para o seu negócio. Se você sabe, por exemplo, que seus principais concorrentes estão na China e nos Estados Unidos, faz sentido você concentrar seus esforços nesses países. Faz sentido. Mas, mesmo focando em alguns países específicos, registrar a patente em vários lugares ainda parece complicado e caro. Tem alguma forma de simplificar esse processo? Tem sim. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o famoso PCT, ele é uma mão na roda para isso. É como se fosse um passaporte para sua invenção, sabe? Ele permite que você inicie o processo de registro em vários países com um único pedido internacional. Ah, entendi. Então, com esse PCT, eu não preciso entrar com um pedido separado em cada país. Não precisa. Tá. Você apresenta um único pedido internacional e depois você escolhe em quais países você quer continuar o processo. Isso te dá mais tempo para analisar o mercado, os custos e tomar as decisões mais estratégicas. Interessante. E esse PCT, ele é mais barato do que registrar a patente em cada país? Geralmente, sim. Além de economizar tempo e dinheiro, o PCT te dá a chance de, você ir lapidando a sua estratégia de proteção ao longo do processo. É como se tivesse um mapa detalhado antes de começar uma grande expedição. Legal. E a OMP, ela também dá algum tipo de suporte para empresas que querem se aventurar no mercado internacional. Claro, a OMP é como se fosse um guia turístico experiente, sabe? Que conhece todos os atalhos e armadilhas do mundo da propriedade intelectual. Eles oferecem cursos, treinamentos, workshops sobre o Sistema Internacional de Patentes, além de disponibilizar um monte de informação online sobre as leis e os procedimentos de cada país. Nossa, que bacana. Parece que a OMP é uma aliada, e tanto para quem quer proteger suas invenções lá fora. Mas, e na hora de resolver uma disputa internacional, como é que funciona? Quem entra em jogo? Aí voltamos àquela dupla dinâmica, né? A via judicial e a resolução alternativa de conflitos. No cenário internacional, a escolha do método mais adequado, ela se torna ainda mais crucial. Porque a escolha é ainda mais importante em disputas internacionais. Olha, imagina que você decide processar aquela empresa alemã que está copiando a sua Coffee Genius. Lidar com tribunais estrangeiros, leis diferentes e possivelmente outro de idioma pode ser um desafio enorme, além de extremamente caro. Nossa, deve ser um labirinto burocrático sem fim. E como a resolução alternativa de conflitos pode ajudar nesse caso? A arbitragem e a mediação, que a gente já comentou, elas também podem ser aplicadas em disputas internacionais. Elas oferecem um ambiente mais neutro, mais flexível, permitindo que as partes cheguem a um acordo de forma mais rápida, mais econômica e mais confidencial. Então a resolução alternativa pode ser uma espécie de ponte, né? Para conectar empresas de diferentes países e resolver os conflitos de forma mais, digamos, harmoniosa. Exatamente. A UNPI, inclusive, ela tem um centro de arbitragem e mediação especializado em disputas internacionais de propriedade intelectual. Eles oferecem um sistema ágil, eficiente, com árbitros e mediadores experientes nesse campo. É como ter um juiz imparcial, né? Que entende as nuances do mundo das patentes e pode ajudar a encontrar uma solução justa para todo mundo. Isso aí. E essa solução, muitas vezes, ela pode ir além de uma simples indenização, sabe? As partes podem negociar acordos de licenciamento, colaboração em pesquisa e desenvolvimento, ou até mesmo a criação de uma joint venture. Nossa, que interessante. Ou seja, a resolução alternativa pode transformar uma disputa numa oportunidade de cooperação de crescimento mútuo, né? Exatamente.
E essa é uma das belezas da propriedade intelectual. Ela pode ser uma ferramenta poderosa para promover a inovação, a colaboração e o desenvolvimento econômico em escala global. É isso aí. E falando em escala global, na próxima parte do The Deep Dive, a gente vai explorar os desafios e as oportunidades da proteção internacional de patentes. Não percam. De volta ao The Deep Dive. A gente já navegou bastante nesse mar de disputas de patentes, né? Mas agora a gente vai mergulhar de cabeça nos desafios da proteção internacional. É como se a gente estivesse saindo de um mar tranquilo e entrando em águas turbulentas. É verdade? Proteger uma patente em diferentes países exige uma estratégia, né? É como se cada país tivesse seu próprio mapa e bússola. Me explica uma coisa, por que é tão complicado proteger uma patente internacionalmente? Olha, pensa na sua Coffee Genius. Ela tá patenteada no Brasil, beleza, isso te protege aqui. Mas, digamos que alguém lá na China decide começar a fabricar uma cópia idêntica da sua máquina. Essa patente brasileira não vai ter efeito nenhum lá na China. Entendi. Então, para impedir essa cópia na China, eu precisaria ter uma patente registrada na China também. Exatamente. E aí que tá o problema, cada país tem suas próprias leis, seus próprios procedimentos, seus próprios custos para registrar patentes. Imagina a dor de cabeça de ter que lidar com a papelada das taxas em dezenas de países diferentes. Nossa, deve ser um pesadelo burocrático. Registrar patente no mundo inteiro, esse é o ideal. Mas imagino que isso seja inviável para a maioria das empresas, né? Totalmente inviável. O processo de registro internacional de patentes pode ser muito caro, muito demorado. Por isso que é importante ter uma estratégia, sabe? Em vez de tentar proteger a sua invenção em todo lugar ao mesmo tempo, você pode focar nos mercados mais importantes para o seu negócio. Faz sentido. Se, por exemplo, meus principais concorrentes estão na China e nos Estados Unidos, eu deveria concentrar meus esforços nesses países, certo? Mas ainda parece complicado. Tem como simplificar esse processo? Tem sim. O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o famoso PCT, é uma mão na roda para isso. É como se fosse um passaporte para sua invenção. Com ele, você consegue iniciar o processo de registro em vários países com um único pedido internacional. Então, com o PCT, eu não preciso fazer um pedido separado em cada país. Que maravilha! Não precisa. Você faz um único pedido internacional e depois você olha em quais países você quer seguir com o registro. Isso te dá tempo, né? Tempo para analisar o mercado, os custos e tomar as decisões mais estratégicas. Parece uma ótima opção. E me diz uma coisa, o PCT também ajuda a reduzir os custos? Geralmente sim. Além de economizar tempo e dinheiro, o PCT te dá a chance de ir, digamos, lapidando a sua estratégia de proteção durante o processo. É como se você tivesse um mapa detalhado antes de começar uma grande expedição. Muito bom. E a UNPI, além de atuar na resolução de disputas, ela oferece algum tipo de suporte para empresas que querem se aventurar no mercado internacional. Com certeza. A UNPI é como se fosse um guia turístico super experiente, sabe? Que conhece todos os atalhos e as armadilhas do mundo da propriedade intelectual. Eles oferecem cursos, treinamentos, workshops sobre o Sistema Internacional de Patentes e também disponibilizam um monte de informação online super útil sobre leis e procedimentos de diferentes países. Que bacana. A UNPI parece uma grande aliada para quem quer proteger suas invenções lá fora. Mas, no final das contas, proteger uma patente internacionalmente ainda parece um desafio e tanto, né? Exige planejamento, exige investimento, exige estratégia. Mas é importante lembrar, proteger sua invenção é proteger seu negócio, sua criatividade, seu futuro. E para isso você conta com ferramentas poderosas como o PCT e com apoio de organizações como a UNPI. É isso aí. Proteger a propriedade intelectual é fundamental para que a gente tenha cada vez mais inovação e desenvolvimento. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra o nosso mergulho profundo no mundo das disputas de patentes. Esperamos que vocês tenham aprendido bastante e que se sintam mais preparados para proteger suas ideias e navegar nesse universo, que é complexo, mas também é fascinante. Até a próxima!